Pessoal, vamos conversar um pouco sobre o filme do Superman? Porque teve um vazamento envolvendo uma parte da história do filme do Superman que estava todo mundo achando que era falso, e aí veio um daqueles insiders e confirmou que o vazamento é real. Só que esse vazamento tem toda uma treta no meio, porque tem uma metalinguagem que parece fazer uma indireta para os fãs do Zack Snyder. E também vamos conversar um pouco sobre o sucesso do Thunderbolts asterisco. E mais especificamente, se o sucesso desse filme afeta de alguma forma o DCU do James Gunn e principalmente o Superman. Beleza? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, um grande salve para o membro mais recente do canal, o Silva. Valeu, Silva, tamo junto. E só lembrando que nesse domingo a gente vai fazer uma live só para os membros. E ainda dá tempo, se você quiser participar, virando membro aqui do canal. Só clicar no link aqui dos membros para ver como é que funciona. Muito obrigado para todo mundo que ajuda o canal e permite que a gente tenha esses vídeos especiais de vez em quando. Beleza, dado o meu recado, vamos começar a falar sobre esse vazamento do filme do Superman. E atenção que eu vou falar um possível spoiler do filme. Não é lá um spoiler muito grande, mas se você não quer saber nada sobre o filme do Superman, tome cuidado. Então, o que aconteceu é que no final de semana, veio a informação de um pedacinho da história do Superman e que começou a circular principalmente entre os fãs do Snyder. E todo mundo achou que isso poderia ser falso, porque, bem, os fãs do Snyder costumam inventar coisas, né, para tentar prejudicar a imagem do filme. Mas aí veio aquele insider, o Viewer Anon, no Reddit e confirmou que, de fato, esse vazamento é real. E beleza, assim, ó, o que é esse vazamento? Em algum momento do filme, o Superman vai sofrer uma pressão muito forte que vem da internet. Nas redes sociais vai estar sempre bombando uma hashtag chamada SuperShit. E eu não preciso nem traduzir para vocês entenderem o que significa. Mas é basicamente um monte de pessoas reclamando que o Superman não presta, não é um super-herói decente e tudo mais. Essas mensagens extremamente negativas, de alguma forma, vão impactar o Superman. Não se sabe exatamente se isso é uma coisa muito grande dentro da história, mas essa é a informação que tem. Esse movimento nas redes sociais muito negativo vai acabar afetando o Superman. Só que perto do final do filme, e é aqui que vem o grande spoiler, o Superman vai ser mandado para aquela dimensão de bolso do Lex Luthor, que a gente sabe que existe por causa do outro vazamento e que o James Gunn confirmou. E numa dessas prisões da dimensão de bolso do Lex, vai aparecer um monte de chimpanzé digitando num teclado sem parar a palavra SuperShit. Ou seja, todo esse movimento das redes sociais que a gente viu ao longo do filme é algo manipulado pelo Lex Luthor para atingir psicologicamente o Superman. E ele criou essa fazenda falsa de bot para entupir as redes sociais com essas hashtags. Isso daqui, pelo que o Viewer Anon disse, é para ser uma piada que tá dentro do filme. Essa é uma piada que eu tenho quase certeza que eu já vi num episódio dos Simpsons. E a treta toda que acabou viralizando nas redes sociais, especialmente com os fãs do Snyder, era que o James Gunn colocou essas coisas de bot e tudo mais como se fosse uma indireta para os fãs do Snyder, que ficam o tempo todo pedindo, né, Restore the Snyderverse, Henry Cavill, não sei o quê. E aí eles não gostaram, tanto pela indireta, mas eu acho que principalmente porque isso evidencia o tom bobo que o filme pode ter. E assim, ó, nesse papo, eu acho que tem dois pontos. O primeiro é que eu não sei se realmente isso é uma indireta para os fãs do Snyder. Eu acho que esse negócio aí do SuperShit tem muito mais a ver com o passado da vida do James Gunn do que propriamente com os fãs do Snyder. Se eu não me engano, num podcast que o James Gunn fez com o ator que fez o Lex Luthor lá do Smallville, ele chegou a comparar um pouco a vida pessoal do Superman com algumas coisas que ele passou. Então, eu não ficaria surpreso se a gente vê alguns paralelos da vida dele dentro do filme. Ele já disse que colocou o cachorro. O cachorro lá do Krypto é baseado no cachorro dele. Então, mais alguma outra coisa envolvendo a vida dele dentro da história, eu não acho nem um pouco difícil. Então, eu não acho que seja uma indireta para Zack Snyder, para fã de Zack Snyder, nem nada disso. Acho que é uma indireta para aquela galera que cancelou o James Gunn lá na época do Guardiões da Galáxia 2, que ele foi demitido pela Disney. O outro ponto, assim, mais polêmico dessa treta aí, é a questão de ser uma piada um tanto quanto boba. E é uma piada boba.
É uma piada como se vê aí num episódio de Simpsons. Tem aqueles painéis clássicos lá da HQ do Homem-Animal também. Também não é uma piada que nunca foi feita na história da humanidade, tá? É uma piada boba, sim, mas é uma piada que a gente já viu em outros momentos. Essa piada significa que o filme é ruim? Essa piada significa que o filme é bom? Claro que não, porque depende do contexto do filme. Talvez a piada funcione, talvez ela não funcione para algumas outras pessoas. Eu tô com essa sensação que o filme do Superman vai ser muito ame ou odeie. Justamente por causa desses vazamentos que a gente tá tendo, que tá passando bem o tom do filme. Quando descreveram Superman como um filme silly, até o momento eu não tenho nada para desconfiar disso. Realmente tudo indica que é um filme bobo, divertido, com coração. Para algumas pessoas, isso vai ser mais do que suficiente. Para algumas pessoas, isso vai ser o melhor filme de Superman de todos os tempos. Para outras pessoas que querem algo mais sério, talvez não vá rolar esse filme mesmo. E eu não tô aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. Você vai lá assistir o filme e você decide se vai gostar ou não. Mas querendo fazer um paralelo com quadrinhos, tá parecendo muito que esse filme tá pegando algumas coisas da Era de Prata, misturando com coisas da Era moderna, da pós-crise ali que teve do Barney, justamente essa questão do universo de bolso, mas com o coração de Grant Morrison, que é basicamente o Superman All Stars. Superman All Stars é uma HQ da Era de Prata glorificada com muito coração. Eu sempre vi Superman All Stars como a modernização de uma história da Era de Prata com muito mais coração, sabe? Com uma história bem contada, feita por Grant Morrison, que é, perfeito para fazer esse tipo de história. Quando o Grant Morrison recuperava coisas da Era de Prata pro Batman, a gente tinha algumas coisas mais pesadas. Quando foi com o Superman, era o oposto, o clima oposto. E eu acho que isso vai acontecer muito com o filme do Superman. Um filme do Superman da Era de Prata, com essas coisas absurdas da Era de Prata, mas que também tem todo esse cuidado moderno que a gente tem de desenvolver os personagens, de dar arcos para os personagens, dar uma grande aventura e tudo mais. Coisa que você não vai encontrar nas HQs da Era de Prata, que era só uma historiazinha aleatória, você vai ler ali 20 minutos, você vai rir, você vai se divertir, e acabou, sabe? Acaba ali a história. E você pode dizer que isso vai ser 100% HQ, 100% Superman. Mas eu também sinto que hoje tem uma galera que gosta bastante de super-heróis, mas que não gosta da Era de Prata. Eu digo isso principalmente para aquela geração dos anos 90, a minha geração, porque quando eu era adolescente, assim, eu também não gostava dessas coisas dos anos 60 do Batman. Eu achava uma coisa muito datada. Hoje, mais velho, eu aprendi a respeitar e adorar. Eu aprendi a adorar Batman Brave and the Bold. Eu vejo a importância que isso tem na história do Batman e tem histórias magníficas. Eu sinto que também tem muitas pessoas que pensam como eu do passado, sabe? Essas coisas da Era de Prata, essas coisas do passado, essas coisas datadas. E eu não sei o quanto que no filme, essa vibe mais Era de Prata, com coisas episódicas acontecendo, com esse Lex Luthor que prende chimpanzés pra ficar digitando no teclado e farmar uma hashtag pra acabar com a fama do Superman. Eu não sei o quanto que isso não é goofy demais pra essa galera que não gosta da Era de Prata, sabe? É de tirar o chapéu tudo isso que o James Gunn tá fazendo. Tá abraçando quadrinhos de um jeito que Grant Morrison fez nos anos 2000. É realmente surpreendente. Mas tem o outro lado, o público em geral. E eu não sei se essa galera vai comprar o filme desse jeito. Eu torço muito que sim, eu quero muito que esse filme dê certo. Eu quero que esse filme seja o melhor filme de super-herói desse ano. O que se fala muito, é que nos testes de audiência ficou uma coisa meio dividida. Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. O Will Aranon, esse mesmo insider, fala que nos testes de audiência a reação do público foi como do filme da Mulher Maravilha. Mas também se diz, que não foi uma unanimidade, que algumas pessoas não gostaram e tudo mais. O problema todo do teste de audiência é que não dá pra levar ele a sério. Acabou de ter esse filme aí, Pecadores, que o teste de audiência foi ruim. E, na verdade, o filme é ótimo. Teste de audiência não dá o parâmetro real. Agora, tentando imaginar a reação do público de uma forma geral, eu realmente acho que esse filme pode ser divisório. No sentido de algumas pessoas não gostarem porque ele é muito bobinho, talvez ele seja muito infantil, talvez ele lembre Shazam, sei lá. E a outra galera gostar porque isso é, na essência, uma boa história de Superman. E é isso que muitos fãs da DC, do Superman, querem nesse momento. Uma boa história de Superman. Agora vocês tirem suas conclusões, Comentem aqui embaixo se vocês acham que é uma indireta pro Snyder, se vocês acham que é uma referência ao passado do James Gunn, e se o filme pode ser divisório mesmo. Seguindo para outro assunto que eu queria trazer, esse sucesso aí que o Thunderbolts teve, foi um filme que foi muito bem no Rotten Tomatoes, mais de 90% de aprovação.
o filme sendo muito elogiado pela crítica e por vários influencers que já foram ver o filme na pré-estreia, na cabine de imprensa e tudo mais. Eu e o Marcelo ainda não assistimos, vamos ver nessa quarta-feira. E assim, ó, esse sucesso aí que teve no Rotten Tomatoes, no Metacritic, de uma forma geral na internet, acordou os fãs da Marvel, né, que estavam um pouco receosos com esse projeto e tudo mais. E eu vi algumas pessoas, tanto fãs da DC quanto da Marvel, discutindo se esse sucesso do Thunderbolts é alguma coisa que prejudica o filme do Superman. Porque se a gente voltar pro início do ano, lá em janeiro, dezembro, e a gente fazia a projeção do que iria acontecer em 2025, a gente olhava pro Capitão América e não via muita esperança pro filme do Capitão América, né? Não parecia ser um filme assim, meu Deus, esse filme vai ser muito bom. O hype tava baixo pro Capitão América e realmente foi esse filme, né, nota 6, né? Quando a gente olhava pro trailer do Thunderbolts, era uma desconfiança total. Eu tava muito cético com esse Thunderbolts, eu jamais achei que esse filme ia fazer o sucesso que tá fazendo agora. Foi só no último mês que eu mudei um pouco essa mentalidade quando eu vi o vídeo dos bastidores. Esse foi o vídeo da virada de chave. Mas até então, eu achava que esse filme ia ser muito ruim. Então, na cabeça de muitas pessoas e dos decenautas, o filme do Superman, ele meio que já largava como um filme top 2 do ano de super-heróis. Porque o Capitão América e o Thunderbolts já tava fora de disputa, e a disputa real seria com o quarteto. Só que agora a gente tá vendo que Thunderbolts tá disputando também. Thunderbolts não é esse cara bêbado que todo mundo tava achando que é. Então a discussão cai. Ó, o Superman agora tem que ser melhor do que nunca para superar Thunderbolts e superar Quarteto Fantástico. Isso põe ainda mais pressão no filme de Superman. Porque se esse filme flopar, for mais ou menos recebido, vai ser como se fosse 2016 de novo. E todo mundo lembra de 2016, né? Teve o Guerra Civil, bombou pra caramba, o Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida, que foram dois filmes que até foram bem de bilheteria, mas em termos de reação do público, foram muito mal. E eu tenho certeza que pro início do DCU, tudo que a gente menos quer é um ano de 2016 de novo. Mas olha, dando a minha opinião, eu não acho que muda muita coisa, sabe? O filme do Superman já tem muita pressão, sem sombra de dúvidas, já tá sofrendo uma grande pressão. Mas o Thunderbolts fazer sucesso ou não, acho que pro Superman não muda nada. O Superman ainda tem todas as responsabilidades que ele tinha até ontem. Ele precisa introduzir um universo, ele tem que ir bem, ele precisa ter uma boa bilheteria, ele tem que resgatar a confiança da DC. Esse é o ponto mais importante. Resgatar a confiança nos filmes da DC. Que, convenhamos, tá morta. Tirando a gente que vê notícias de DC e tudo mais, no geral, o pessoal tá nem aí com DC. Agora as pessoas estão mais animadas porque, ó, é o reboot, é o filme de Superman. Filme de Superman, eu paro pra olhar. No aspecto geral, o público pode pensar em alguma coisa nesse tipo aí. Se o Thunderbolts for melhor que o Superman, bom pro Thunderbolts. Realmente, bom pro Thunderbolts. Ninguém tava esperando isso. Se o Thunderbolts, no final das contas, for o melhor filme de super-herói do ano, ótimo pro Thunderbolts. O importante do Superman é olhar pra frente e fazer o dele. O que é o fazer o dele? Ter uma boa avaliação no Rotten Tomatoes, no Metacritic e no Cinema Score. A outra obrigação é que o filme faça bilheteria. Mas quando eu digo faça bilheteria, eu não tô dizendo que tem que fazer $1 bilhão. Eu tô dizendo que ele tem que fazer, no mínimo, uns 600 milhões de dólares. Que é o suficiente para ele se pagar e começar a dar lucro. Se o Superman conseguir fazer essas duas coisas, ele vai dar um passo na grande escada de recuperação da imagem da DC. E isso independe de Thunderbolts, independe de Quarteto Fantástico. Como fã da DC, é óbvio que todo fã da DC quer que o filme de Superman seja considerado o melhor filme de super-herói do ano. E é óbvio que se ele não for, vai ter uma ponta de decepção, porque quem tá dirigindo esse filme é o James Gunn, o cara que fez Guardiões da Galáxia, que fez a melhor trilogia de super-herói da última década, que fez o Esquadrão Suicida, que é um excelente filme de super-herói. Aí ele chega no filme de Superman, que é o grande hype, né, o Superman gigante que ele é, e ele não consegue entregar, tipo, o melhor, vai ter uma pontinha de decepção. Eu vou ter uma pontinha de decepção. Mas a gente, como fã, eu acho que a gente tem que conseguir separar as coisas. A obrigação do filme de Superman não é agradar o fã da DC 100%, é agradar o público em geral. E ele conseguir fazer bilheteria e ele ser um bom filme de uma forma geral. Como eu disse, nessa grande escada de recuperação da imagem da DC, que as pessoas ficam hypadas pelas coisas da DC, o Superman vai ter a sua contribuição. E ele precisa subir esse degrau, ou 2 degraus, ou 3 degraus. Qualquer degrau já é bom. Quanto mais, melhor. Mas se ele só subir um degrau, é óbvio que
talvez os fãs fiquem um pouco decepcionados porque poderia ser melhor. Mas isso não quer dizer que o trabalho não foi positivo, que o saldo não é positivo. Tem muita coisa que dá pra fazer ainda. O importante é o universo começar bem, ninguém ficar questionando a qualidade do universo, começar a criar hype e a médio e longo prazo, cada filme ir conseguindo subir um degrau. Ah, Gabriel, mas o terceiro filme é do Cara de Barro. Porque o James Gunn é maluco, tinha que ser filme do Batman, mas ok, ele quer fazer o filme Cara de Barro. Cada filme vai ter uma dificuldade pra subir esse degrau. Cara de Barro vai ser mais difícil do que o Superman, mas ele tem que conseguir. Mas quanto melhor for o Superman, mais fácil vai ser pro Cara de Barro subir esse degrau. Por isso que esse filme é importante. A pressão do filme do Superman existe e isso nada muda. A Warner ainda tá contando com os milhões do Superman pra ficar no azul. O Minecraft fez sucesso, facilitou um pouco a vida do Superman. O Sinners tá fazendo sucesso, um pouco mais fácil pro Superman. Mas o Superman ainda é extremamente importante pro ano da Warner. Ela ainda precisa do dinheiro desse filme. A pressão, na minha opinião, tá até menor do que era em março. Porque em março, a Warner não tava nem no top 4 de bilheterias do ano. Aí veio Minecraft e veio Sinners. Mudou tudo. A pressão de lá pra cá diminuiu. Thunderbolts fazer sucesso muda alguma coisa? As lives vai cobrar mais do seu James Gunn? Acho que não. O que muda real é esse dia a dia dos fãs. Vai ter mais essa discussão dos fãs na rede social. E pros fãs, fica aquela sensação que o filme do Superman tem que ser melhor. Mas na prática, ele não precisa ser melhor que Quarteto Fantástico e nem Thunderbolts. É óbvio que a gente quer e eu realmente acredito que vai ser melhor. Mas o mais importante do filme do Superman é a questão do degrau que a gente conversou. Só que também essa é a minha opinião de um fã da DC, que obviamente vê as coisas com um copo meio cheio. Uma pessoa pode querer ver com um copo meio vazio e dizer que esse negócio do tom mais silly do filme pode prejudicar a reação do público. Talvez prejudique, talvez não prejudique. Vamos ver, mas eu realmente não acho que o Thunderbolts faça qualquer diferença pro filme do Superman. Quem faz diferença mesmo é o Quarteto Fantástico, porque o Quarteto Fantástico, quando ele sair, ele vai roubar as salas de IMAX do Superman. Ele vai roubar tempo de exibição do filme do Superman, ele vai roubar os horários. Então, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo sobre Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.